Compilação. As distribuições mais raras do Linux. Normalmente as compilações são feitas das distribuições Linux mais famosas, as mais gratuitas ou as melhores de cada ano. Mas também é interessante saber algumas das mais projetos malucos que surgiram graças à flexibilidade do GNU Linux. Talvez você não goste de instalá-los, ou sim, quem sabe, mas com certeza vai se surpreender com quão peculiares alguns deles são. Alguns com toques religiosos, políticos e outros simples absurdos para pessoas muito geeks, o que determina que as distribuições Linux vão além de diferentes filosofias de desenvolvedores ou orientadas para determinados empregos ou gostos, mas podem ser personalizadas ou destinadas a um grupo ainda mais seleto de pessoas entre os milhões de usuários que usam GNU Linux todos pelo mundo. Alguns dessas distribuições estranhas ainda em andamento, outros foram abandonados. Insisto, uns são um tanto extremos, há também exóticos mas interessantes e outros muito absurdos que nem deviam ter nascido como projetos, embora para o gosto de todas as cores. Mas quero deixar claro que não se trata de julgá-los, aqui não faremos análises morais ou éticas de cada um deles, nos limitaremos simplesmente a expô-los para torná-los conhecidos. Todos são livres para dizer o que quiserem sobre todos esses projetos. Mas antes de mostrar a lista, gostaria de lembrar uma coisa, e é que o Linux está intimamente ligado ao esquisito ou estranho praticamente desde o início do projeto. Na verdade, como muitos de vocês devem saber, inicialmente Linux seria batizado de Freax, que veio da palavra freak, da qual deriva geek, e que em inglês significa estranho. Além disso, Freax tinha o famoso X final do asterisco nix e era foneticamente semelhante à palavra free em inglês. Um tal Ari Lenk, o que certamente soará familiar para você, já que um dos hackers encarregados de fazer o upload do Linux para o primeiro site FTP para download, foi o arquiteto de convencer Linus Torvalds de que o nome Freax não estava correto. Segundo Ari, deveria se chamar Linux, por ser mais comercial, mas não só devemos o nome a Ari, ele também contribuiu para que Linus publicasse Linux sob a licença GPL, já que o havia desenvolvido com o GCC e também sob a GPL. Lista das distribuições Linux mais raras. Uma vez que esta anedota foi contada, adicione que até hoje você pode ver projetos malucos dentro de software livre ou de código aberto. E as distribuições GNU e Linux não são alheias a essas extravagâncias, como você pode ver a seguir lista de distribuições raras de Linux. Hannah Montana Linux. Como seu nome indica, Hannah Montana Linux é uma distro baseada no Kubuntu especialmente concebido para os amantes e fãs de Hannah Montana, Miley Cyrus. HML, como também é conhecido, usa o ambiente de área de trabalho KDE como você pode imaginar e tem alguns temas especiais famosos. Edição satânica do Ubuntu. Edição satânica do Ubuntu é uma edição desenvolvida com base no Ubuntu e com temas satânicos para pessoas que amam este mundo. Ele ainda tem um site oficial chamado ubuntusatanic.org para o projeto, onde você encontrará mais informações sobre ele. Além disso, eles até cuidaram da numeração da versão, tornando esta também uma representação maliciosa no formato 666.x. Apartheid. Apartheid é uma distribuição Linux desenvolvida por membros do Surfront dos Estados Unidos, baseado em Linuxos e com ambiente desktop LXDE, e do tipo out of the box, ou seja, pronto para ser utilizado após a instalação pelo pacote que já integra. Caso você não saiba de onde vem a palavra apartheid, é um sistema de segregação racial que existia na África do Sul e na Namíbia, separando cidadãos por raça em diferentes espaços. Stormfront é um site basicamente um fórum, onde pessoas de orientação racista se encontram. O fórum está disponível em vários idiomas para diferentes destinos na África, Croácia, Dinamarca, Alemanha, Estônia, Finlândia, França, Hungria, Islândia, Itália, Lituânia, Letônia, Noruega, Portugal, Rússia, Sérvia, Espanha e Suécia. Seu proprietário é Don Black e está ativo desde 1996. Judeubuntu. Geubuntu é outra distro baseada no Ubuntu, mas desta vez é apenas para judeus. Depois do Ubuntu CE e do Ubuntu Mi, essa comunidade semita também decidiu lançar essa versão religiosa, em princípio não sionista, embora eu não tenha visto, do famoso Ubuntu. Claro que tem a Torá em hebraico, fazendo com que os pertencentes a essa religião também tenham essa distribuição. Ubuntu Edição Cristã. Ubuntu Christian Edition ou Ubuntu CE
é outra distribuição modificada do Ubuntu com um tema cristão, como o próprio nome sugere. Em princípio é para cristãos em geral, sem distinções do tipo, embora pessoalmente não saiba se será bem visto por certos setores da cristandade devido às imagens que são expostas, visto que alguns movimentos cristãos são contra o culto de imagens. Mas este é apenas um agradecimento pessoal e não sei o suficiente sobre o assunto. EAU Linux. Também baseado no Ubuntu, EAU Linux é uma distro projetada para o mundo islâmico e a comunidade árabe. É claro que seus temas visuais e linguagem serão voltados para esse segmento da população, embora curiosamente o idioma padrão seja o inglês, talvez para padronizar mais. Ubuntu Mi, Sabili. Semelhante ao anterior, mas um pouco mais primitivo. É um Ubuntu modificado para a comunidade Mi, edição muçulmana, que inclui versos do Alcorão e alguns outros pacotes especialmente concebidos para os muçulmanos. Estrela Vermelha US. A Coreia do Norte, com seu líder supremo Kim Jong-un, queria criar esta distro Linux chamada Estrela Vermelha US com um toque que vai te lembrar muito do Mac OS X e que é que o líder norte-coreano é um grande fã dos produtos da Apple, já que já foi visto em inúmeras fotos usando iPhone, iPad e Macs. É uma distribuição muito fechada em termos de redes, para que os cidadãos que a utilizam não possam aceder livremente à internet e com um sistema para que se quiser modificar estas regras de filtragem o sistema se reinicia automaticamente impedindo de fazer qualquer alteração. Quanto ao aspecto com certeza é lindo. Molinux Generic Name. Não deve ser confundido com Molinux, uma iniciativa espanhola, mas sim Molinux é outro projeto além disso, visa fornecer uma distro minimalista, com o mínimo para funcionar sem consumir apenas RAM. Apenas 4 MB se estiver instalada no disco rígido e no Live pode exigir até 16 MB, e outros recursos de hardware. Ele é destinado à educação, reparo de equipamentos e para uso como uma distro leve em computadores mais antigos. Gobo Linux. Gobo Linux é uma distro que pode não parecer estranha inicialmente, mas pois apresenta uma alternativa completamente nova em termos de hierarquia do sistema de arquivos, afastando-se do resto das distros nesse sentido. Ele também possui um gerenciador de arquivos que também serve como gerenciador de pacotes e cada programa reside em seu próprio diretório. Talvez isso lembre mais da hierarquia de pastas e arquivos do Windows, com diretórios como programas, usuários, sistema, arquivos, montagem e depósito. GNU-Sense. GNU-Sense é um sistema operacional baseado em Debian e Ubuntu, projetado para fornecer uma distro 100% gratuita para usuários que desejam apenas usar software livre em seu computador e por isso é reconhecido pela Free Software Foundation. GNU-Sense removeu blobs não livres de software e firmware de kernel fechado, inclui alguns pacotes de desenvolvimento padrão e substitui o Firefox pelo Burning Dog em versões anteriores e agora o Epiphany como navegador. Caim.i, CS Linux. Caim.i ou CSI Linux é uma distro de investigação italiana criada para computação forense. Pode lembrá-lo de outros como Deft, mas Caim é talvez um pouco mais desconhecido e é por isso que o incluo nesta lista. A sigla Caim vem de Computer Aided Investigative Environment, incluindo um ambiente de investigação forense completo. Cachorro Amarelo. Yellow Dog Linux ou YDL é outra distro criada para processadores PowerPC. Foi lançado em 1999 para uso em computadores Macintosh da Apple, que usavam chips PPC antes de mudar para x86. Também pode ser instalado em outros computadores com PPC, como o PlayStation 3 e por trás dessa distro se esconde a empresa TerraSoft Solutions do Colorado, que o desenvolveu usando CentOS e Fedora como base. Bod Linux. Bod Linux é uma distribuição Linux leve baseado no Ubuntu e com um ambiente gráfico leve que usa o Enlightenment Window Manager. Ele consome poucos recursos e pode ser executado em computadores com poucos recursos ou em hardware mais antigo. Ele também tem uma versão baseada em Debian destinada a dispositivos com chips ARM. Papyrus. Antes chamado QuantumOS, talvez você o conheça porque tem falado muito ultimamente, mas não é uma distro muito conhecida e sua raridade é que é uma mistura de Android e GNU Linux. Papyrus apresenta uma aparência atraente e leve. Sua interface foi projetada graças ao material design do Google. É baseado no Arch Linux, mas por sua aparência pode lembrar o Android, já que também usa material design em sua interface. Suicídio Linux. Suicide Linux é uma distro um tanto delicada.
Não é adequado para iniciantes, não por causa da complexidade técnica, mas por causa dos problemas que ocorrem se você cometer um erro ao executar comandos. Se você digitar qualquer comando errado, ele o reconhecerá como um alias de RMRF, o que fará com que todo o nosso disco rígido seja apagado. Vamos lá, é a melhor opção para aprender comandos baseados em stick porque você está errado. Fim do jogo. Cubisus. Cubisus é uma distro especialmente projetada para segurança, blindada. A segurança é obtida por meio do isolamento, implementando-a graças à virtualização com Xen. NixOS. NixOS é um Linux diferente. É o resultado de uma série de pesquisas de pós-graduação e do projeto Trace em uma universidade holandesa, baseado em uma criação administração declarativa e não imperativa, fazendo uma distribuição baseada em um paradigma funcional. É para usuários avançados e usa o Nix como um gerenciador de pacotes, que lida com dependências de uma maneira particular. Possui uma hierarquia de programas diferenciada e nos dá um sistema confiável, além de integrar o Nix Store para apps. As novas configurações não apagam as antigas, permitindo voltar e também instalar pacotes não é necessário ser root. Essas são algumas de suas vantagens. RLSD Linux. RLSD Linux é uma distro minimalista e leve com um toque retro. Com ele, você pode reviver hardwares muito antigos e ter uma distribuição funcional e completa com sistema de segurança reforçado com ferramentas de marca. Você pode encontrá-lo em 4 edições: Minimal, com gerenciador de pacotes e ferramentas de rede; Big, que inclui alguns programas pré-instalados; Enorme, todos os pacotes instalados; e Roots, que inclui um ambiente Shooot minúsculo. Chapéu de papel alumínio Linux. É uma velha distro chamada Tinfoil Hat Linux, projetado para oferecer segurança extra e desenvolvido pelo Deshomo Group. É um tanto primitivo e o projeto foi abandonado, pois não foi atualizado ou uma nova versão foi lançada há anos. Live.linuxgamers.net. Live.linuxgamers.net, além de um nome um tanto estranho, é uma distro Linux baseada em Arch que incorpora os drivers proprietários das principais placas gráficas para obter melhores resultados em videogames. Também inclui um amplo repertório dos melhores jogos gratuitos que existem. Casca Zero. Zero Shell é uma distro Linux para dispositivos embarcados como roteadores, fornecendo alguns dos principais serviços de uma rede como DHCP, DNS, Firewall, VLAN, VPN, rádios, LDAP, portal cativo, etc. MitoUbuntu. Esta é uma distorção baseada no Ubuntu com software Media Center Mito TV, sobre o qual falamos no blog. MitoUbuntu Name. Ele pode transformar seu computador em um verdadeiro centro multimídia com o qual você pode assistir a todos os tipos de conteúdo, algo como COD e as distros baseadas nele como OpenALSC, Xian, etc. Slump. Slump é uma distribuição live genérica e foi projetada para obter um servidor doméstico instantâneo com WebAdmin para fácil administração. Ele usa os pacotes Slax e Slackvari como base. Rebecca Blackus. Rebecca Blackus é outra distro Linux pouco conhecida. É dedicado à celebridade californiana Rebecca Black, uma jovem cantora pop. Se você estiver interessado, pode pesquisar o projeto no SourceForge para download. Outra peculiaridade: use Vailan. Biebiano. Outra mais. Biebiano, como você já deve ter adivinhado, é uma distro baseada no Debian e dedicada ao ídolo Justin Bieber que tem arrastado tantas massas nos últimos tempos. Certamente alguns de seus fãs ainda não sabem que existe uma distro inteira dedicada a ele. Lesbica Linux. Lesbian Linux. Há pouco a dizer, acho que o título diz tudo. É uma distro Linux, claro, baseada no Debian, uma terminação que se encaixa perfeitamente com a palavra lésbica. Mas a parte mais WTF, what the fuck, é que ele tem um gerenciador de pacotes chamado Porniget criado inicialmente para uma distro polonesa chamada PDL Linux baseada em RPM e muito difícil, mas apesar de ser RPM, é baseado no Debian modelo. Hello Kitty Slackvari. Hello Kitty Slackvari, outra da qual pouco há a explicar, já que seu nome diz praticamente tudo. Ou seja, é uma distro Slackvari com tema Hello Kitty, para os fãs dessa boneca. Xenix Linux. Xenix Linux é uma distro leve e foi criado usando Linux from Scratch. Não é uma das distros mais famosas em termos daquelas que consomem poucos recursos,
Por isso foi bom mencioná-la neste megafone de distros mais estranhas ou desconhecidas. TempoOS, SparrowOS. TempoOS ou SparrowOS, também chamada de Losetos, é uma distribuição que fecha esta lista e que foi desenvolvida por Terry A. Davis. Usa temas bíblicos e é leve. Como o próprio nome sugere, é baseado na história dos Templários como inspiração. Davis foi diagnosticado com esquizofrenia em meados dos anos 90 e durante o desenvolvimento desta distro sofreu alguns episódios maníacos pelos quais foi hospitalizado em um hospital de saúde mental. Embora fosse ateu, Davis agora fala sobre Deus, que lhe falou sobre a criação deste sistema operacional de inspiração divina. Mas o surpreendente é que Davis desenvolveu sua própria linguagem de programação C++ codificada, chamada Holy-C. O sistema operacional é executado em um sistema de arquivos chamado Mar Vermelho. Ainda está ativo no seu desenvolvimento. Não se esqueça de deixar seus comentários ou sugestões se você souber de qualquer outra distro estranha. Ficaremos felizes em adicioná-la à lista para um artigo mais completo. Se inscrevam-se no canal NitroTube Casa dos Leléus.